Jeito Plena de Ser tem marca pessoal. Hoje estou recebendo a Manu, coautora do livro Jeito Plena de Ser, para essa nossa primeira temporada dentro do Plenas Cast. Manu, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fábio. Manu, nos conte uma curiosidade sobre o que é o Jeito Plena de Ser para a Manu. Jeito pleno de ser para mim é transformação, é você fazer escolhas e cada dia se transformar, aceitar a mudança que está acontecendo dentro de você para seguir com o fluxo da sua vida, da sua plenitude. Uau! E a Manu está falando sobre transformação, até porque você está vivendo um processo de transformação, Manu. Sim, e isso é diariamente, porque a gente é testadas de várias formas, né? E então a gente passa por um processo que hoje eu gosto disso, quero isso, e quando vê, tem um detalhezinho ali que melhora e que você vai, transformando aquele processo em algo muito maior, então parece que dá uma girada em 360 graus desde quando tudo começou. Quando que tudo começou, Manu? Porque tem uma questão de transição de carreira por aí que com certeza outras mulheres que nos acompanham também vão se identificar com essa fase da sua vida. Então, a transição de carreira, ela aconteceu recentemente, agora em 2025. Eu já atuava há mais de 17 anos na área administrativa, trabalhei no financeiro, no fiscal e também busquei conhecimento para trabalhar nessas áreas, então fiz administração, pós-graduação em finanças, depois eu fui cursar contabilidade e aí deu aquele estalo que não era isso que eu queria para minha vida quando eu estava entrando para o segundo ano de contabilidade. Uau, e é uma transição 360 graus realmente. E como que você se identificou dentro desse mundo das joias, desta nova área? Porque vir de uma área técnica, né? E geralmente as mulheres, quando elas vão buscando novos cursos, capacitações, né? Quer seja graduação, enfim, talvez naquele anseio, o que me falta, o que que eu ainda preciso? Como que foi para você e se identificar dentro do ramo das joias? O ramo das joias, ele começou lá em 2021, 22, que eu gostaria de trabalhar com uma renda extra. Então, eu sempre gostei da área de vendas, sempre estive trabalhando com outras marcas, mas era relacionado à área da beleza, e aí eu vendia catálogo, enfim. E quando veio o maternário, eu desisti da área de vendas para focar no maternário e no meu trabalho em si. Então eu acabei desistindo da área de vendas. Quando eu vi que que a Alice já estava lá com os seus 5 anos, eu pensei: "É hora de voltar", porque o trabalho técnico em si, ele é muito burocrático e eu não me via fazendo aquilo o tempo todo, o resto da minha vida. E era cansativo para mim ficar aquelas 8 horas na frente do computador e lançando nota, fazendo a parte financeira, enfim. O que eu fazia ali para mim era muito desgastante, então a renda extra era um motivo para mim se conectar com outras mulheres. E olha só, quantas vezes que a mulher ela já consegue identificar de uma forma simples aquilo que é um talento natural dela. Quando você fala, né, sobre a facilidade com as vendas, olhar isso como uma renda extra, e agora eu vou utilizar isso para transformar a minha vida e transformar o que eu gosto em um negócio, inclusive. E que não vai se identificar lá fechada, como você falou, trabalhando 8 horas com algo que não faria mais sentido. E o maternar foi um dos divisores de água para você realmente focar no teu negócio. Sim, com certeza, o maternário foi,
porque a Alice nessa fase de crescimento, eu gostaria de acompanhar mais o processo de alfabetização e estar mais presente com ela, e com essa escolha eu consegui tomar essas decisões e estamos trabalhando em cima disso. E pensar um dia de cada vez. Quando você fala sobre a transformação e talvez adiante, pode ser que não seja mais o que você está fazendo de escolhas nesse momento. Quando você olha para adiante, o que da marca pessoal da Manu, não somente como um negócio, né? Mas a construção da marca pessoal, porque a Mulher Plena ela tem essa marca registrada, o que chama a atenção onde quer que ela esteja. Eu acredito muito que é o amor próprio, que é a gente olhar para dentro, se conectar com a gente mesma e fazer as escolhas que a gente tem vontade. Então, a partir do momento que você pare, olhe, se conecte contigo mesmo, você vai descobrir qual é o teu propósito. Talvez hoje o meu propósito é esse, mas talvez amanhã vai ser outro, não sei, no futuro, não sei, mas hoje eu estou vivendo o momento e eu acredito que é isso. É o despertar de uma plena, realmente. Quando você fala sobre transformação, que tem tudo a ver, inclusive, né, com a nossa borboleta dentro do jeito plena de ser, que traz essa metamorfose, aquilo que você está vivendo agora, um despertar. Quais foram as ferramentas, os meios que você buscou e que ainda busca, né? Como você falou, ainda está vivendo esse processo e ele é para sempre, há de se dizer. Não é algo que por um determinado período e pronto, ponto final. O que você buscou nesse meio tempo? Muito autoconhecimento, terapia e principalmente hoje eu olho que eu tenho que escutar os meus pensamentos, mas eu tenho que selecionar o que eu quero escutar, ou que eu estou ouvindo aqui, eh, fazer um diagnóstico do que realmente é para mim e não buscar só a validação dos outros, mas o que eu estou sentindo naquele momento para mim tomar as minhas decisões e fazer as melhores escolhas para mim. Claro que a gente abre mão de muita coisa, a gente começa a dizer não para muitas coisas, e isso é tudo o começo. E o autoconhecimento, eu sempre achava que era clichê falar isso, mas ele liberta, né, ele flui, você se reconecta e tem algo muito maior do que você mesmo te guiando nesses passos. O autoconhecimento, ele é libertador, mas ele te exige tomadas de decisões. Muito. E quais foram as decisões, não digo nem somente as decisões em si mais difíceis, mas de pensar que, ok, eu vou viver isso daqui por um determinado período de tempo e se não for isso, eu vou tentar outras possibilidades. Aconteceu isso já nesse percurso? Nesse percurso, tem várias tentativas. Eu digo que, às vezes, a gente mesmo se autossabota ali, ouvindo que não é esse o caminho, mas quando a gente para e respira e olha para dentro e diz: "Não é esse o caminho que eu quero seguir, eu vou seguir". Mas sim, teve várias oportunidades que apareceram para mim fugir desse caminho, mas eu sempre me concentrava e voltava para ele. Porque o empreender é como está no livro da Fábio, o primeiro livro que ela lançou, Empreender Nunca Foi Sorte. E realmente é muito sobre isso, sobre você acordar todos os dias, e eu fiz mentoria com a Fábio, eu lembro muito bem dessa frase, você acordar todos os dias com o teu saldo zerado e ir atrás de fazer esse saldo liberar, né, o fluxo. A prosperidade. Isso. Até porque isso que a Manu traz tem muito a ver com a nossa mentalidade, né? Como nós estamos condicionadas. E aí sim entra a importância da marca pessoal, né? Acreditar que qual é o meu sonho, qual é o meu propósito, e também não pense em vocês que o propósito é algo assim tão perceptível ou tão
fácil muitas vezes de ser identificado. É um processo ali dentro também, né? Com a busca da tua autenticidade, aonde que é o teu lugar de força. Então pensar justamente o que faz com que a Manu se torne a Manu. Né? É tão singular isso e às vezes as pessoas procuram fora o que está dentro de você mesmo, não tem outra resposta para isso. E aí, justamente quando a Manu fala sobre esse período ser recente, com certeza vai também ressoar com outras mulheres que estão nesta mesma fase, né, Manu? De empreender, de uma transição de carreira, que talvez você estava em algo mais sólido, algo mais palpável, algo mais seguro e que é um processo de transição. Né? Quantas questões a mais que vão surgir e talvez daqui a um ano a gente conversar com a Manu de novo, ela vai trazer uma outra visão de mundo, é ou não é? Com certeza, e eu espero muito trazer outra visão, justamente porque eu acredito que a gente evolui a cada dia. E, e é muito sobre isso, é muito sobre buscar, crescer, ir atrás daquilo que te conecta, que faça acontecer, principalmente na questão do empreendedorismo, é você ter um olhar diferente para os teus clientes, o que a Manu está levando de diferente para poder atender eles. Então eu acho que a minha visão abriu muito quando eu foquei realmente nisso como um negócio. Legal, o poder das decisões. E o poder das decisões também é muito sobre você não ter medo do julgamento, né, do que a sociedade te impõe. Então, foi preciso me posicionar para conseguir fazer o meu negócio fluir e pensar que estou no caminho. O medo do julgamento. Com certeza tem outras mulheres que também ou já passaram por isso ou estão passando no momento. Porque quando nós precisamos silenciar o entorno, que também foi um dos pontos que você comentou, Manu, a quantidade de informações que nós temos no nosso entorno, né? As pessoas, elas estão com excesso, muitas vezes, de informação, e agora o que eu faço com isso? O que é para mim, o que não é para mim? E dentro disso, o que eu vou querer realmente levar? O que você acredita que tenha contribuído para você realmente pensar assim, ok, isso daqui agora é a minha marca pessoal? Como que você conseguiu identificar isso em você? A partir de gostos? Como que foi? Eu acho que foi muito treinando o meu olhar para as escolhas, para as decisões, desde as escolhas das peças e até a forma do atendimento mais personalizado, mais humanizado e mais na questão de que as mulheres, elas querem acessórios e os acessórios eles são a cereja do bolo do 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 look da mulher, mas quando a gente veste eles de forma correta, aí sim ele contribui para que ele seja a peça principal do teu look. E isso foi muito sobre estudar várias outras mulheres no quais eu me inspiro bastante, além de ter feito a mentoria com a Fábio, a questão do treinar o olhar foi aqui dentro, né. E aí depois eu fui para fora buscar esse conhecimento com outras consultora de imagem, então e eu tô nesse processo também, me construindo a cada dia. E às vezes eu preciso desconstruir para construir novamente e tá tudo certo. Inclusive hoje a Fabi também está aqui, ó, vestida toda de Manu Chaves Concept, os acessórios, as nossas joias, nossa patrocinadora oficial dentro do Jeito Plena de Ser, assim como Manu, você falou sobre o vestir, né? Os acessórios eles nos vestem. Quando nós começamos também a nos olhar com amor, com o autocuidado, porque o Jeito Plena de Ser tem isso, né? Esse olhar integral de que como eu posso me sentir melhor, como que a minha estima pode ser revelada a partir de um acessório. E às vezes a gente começa de uma forma bem silenciosa ali, se auto-observando e vai também ousando um pouquinho mais. Você acredita que isso seja algo perceptível nas mulheres que você atende? A maioria das mulheres que eu atendo,
elas chegam com peças delicadas. E aí a gente vai entrando, conversando, e aí a gente vai no processo de transformação e começar a ousar. Mas a questão do ousar dentro do meu conceito, dentro da minha marca, é ousar com equilíbrio, é manter o equilíbrio, é sem perder a sua essência. Então, ela é uma mulher delicada, ela usa acessórios delicados, então vamos colocar um brinco maior, um colar mais delicado e um bracelete maior, para ver o impacto que vai gerar nessa imagem. E quando ela começa esse processo, ela se reconecta com ela mesma e ela mesma volta e diz: esse foi o ponto da transformação. Foi assim que eu comecei a usar, então tá tudo certo. E tem aquelas que nem usavam por ter alergias, então essas a gente já começa com um trabalho diferente, de usar mesmo os acessórios pequenos, e elas sempre voltam. Se permitir. Muito sobre isso. Que legal. E é um processo de transformação, mais uma vez, e dentro disso, com certeza, a plenitude está aí, não está? Com certeza. O que é a plenitude para a Manu? A plenitude para Manu é ser eu mesma nas minhas escolhas e ser autêntica. Eu acho que eu fui sempre muito aquela que estava sempre disposta a ajudar aos outros, a servir os outros e não sabia dizer não para todo mundo. Então, a partir do momento que eu comecei a dizer não para os outros e dizer sim para mim, é que foi o caminho para a plenitude. Então, goste ou não goste, esse é meu jeito, aceite o meu sim ou o meu não e tá tudo bem, tá tudo certo. E até chegar a esse momento foi um percurso, tenho Trinta e certeza. seis anos. Porque é isso, é muito mais sobre nãos do que sobre sims. E quando a gente sabe aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, que é isso, né? A Plena ela tem essa característica de saber o que ela gosta, sim é sim, não é não. A Luísa com 7 anos ela já fala: "Mamãe, isso eu gosto, isso eu não gosto". Então, essa espontaneidade, quando a gente fala de autenticidade, vem já da nossa espontaneidade lá, né, na infância, que muitas vezes a gente perde no meio do caminho. Então, resgatar isso é também saber que vai fazer parte, né? Comunicar isso para as pessoas que estão no nosso entorno, inclusive. Que tudo bem ter gostos diferentes, mas o gosto da Manu é esse. É isso mesmo. Manu, como que as mulheres podem adquirir o seu livro? Então, acompanhe a Manu pelo Instagram, Manu Chaves Concept, e lá estarei divulgando e você pode me chamar pelo direct e fazer a sua compra, que eu tenho o prazer de entregar pessoalmente. Muito bem. Manu, quando a gente pensa em marca pessoal, para além dos negócios, a sua marca pessoal, aquilo que realmente fortalece quem você é, aquilo que você acredita, na sua autenticidade, o que você acredita que tenha contribuído para você realmente fortalecer a tua marca pessoal? Eu acredito muito que foi quando eu comecei a me inserir em novos grupos. Então, comecei a participar da confraria do vinho, hoje Confraria das Plenas, né? E quando eu comecei a participar da confraria, eu levava minha maleta escondidinha e quando elas perguntavam, então eu abria um mostruário e mostrava as peças. Hoje não, hoje eu já chegando com os acessórios para mostrar mesmo, e antes mesmo de mostrar para elas, eu já sei mais ou menos o perfil de cada uma, o que cada uma vai gostar de olhar naquela noite, e apresento os acessórios para elas, e assim a gente vai se transformando a cada dia, tanto no meu aprendizado, aprendendo com elas o que elas gostam, quanto elas também se identificando com as peças que a gente separa, seleciona para elas. Até porque nós, mulheres plenas,
Não perdemos a oportunidade de comunicar, de falar, né? Toda hora é hora, não é mesmo, Manu? Toda hora é hora e os acessórios falam por si só, eles comunicam aquilo que você quer transmitir no momento. Então, a mulher criativa tem um jeito de se comunicar, a mulher elegante tem um outro jeito de se comunicar, a delicada também. Então, tudo nisso a gente vai elencando quais os formatos, o que ela quer comunicar naquele momento, e a gente escolhe as peças mais certeiras possíveis. Uau! Manu, ainda sobre viver esse processo, você trouxe que é algo tão recente e muitas vezes, para quem está aqui nos acompanhando, que também está vivendo esse processo de transformação, de mudanças, de reposicionamento, pode acontecer de ter aquela sensação de eu sou uma fraude. Ai, será que realmente é isso? Será que sou eu? Como que você se enxerga desde que você iniciou lá em 2024, a sua transição agora em 2025, essas sensações, para que também as mulheres consigam se conectar com você, também, né, com o teu livro, em relação a isso? Volta e meia eu me pergunto se realmente essa sou eu mesma, se e até mesmo quando eu estou fazendo um atendimento, entregando ali algo muito valioso para essas mulheres, elas mesmo enxergam, na fala delas mesmo, elas falam que: "Nossa, nunca tinha parado para pensar nisso". Então, depois desses insights é que eu começo a perceber, não, é realmente isso que eu quero fazer, que eu gosto de fazer, porque o meu atendimento ele é uma consultoria mesmo de imagem relacionado aos acessórios. E até mesmo essa semana eu estava resgatando coisas lá da pandemia que eu já queria trabalhar nessa área lá em 2019. Então, quando eu resgatei isso, eu pensei: "Nossa, eu estou no caminho mesmo", porque eu queria trabalhar com consultoria de imagem em 2019 e hoje eu trabalho com consultoria de acessórios. Para ver que a rota ela já existia. Às vezes a gente desvia, mas quando nós paramos com a atenção plena para o momento presente, para as suas preferências, você vai ver que o caminho ele já estava traçado. E aí está o caminho da plenitude. Isso mesmo. Manu, para finalizar esse nosso momento plena, sabe aquela frase para tatuar que toda mulher plena ela tem um mantra? Qual é o seu mantra? Respire fundo, silencie o mundo e reencontre a si mesma. Jeito plena de ser. E esse é um convite para você continuar nos acompanhando, afinal, todas as semanas nós temos episódio novo no ar dentro do Jeito Plena de Ser. E também é um convite para você que identificou que a plenitude é o caminho para você chegar à vida que você sempre sonhou.